A guerra na Ucrânia atingiu um novo patamar após um ataque de grande escala conduzido pela Rússia, que teve como alvo direto as principais bases aéreas ucranianas destinadas a receber caças F-16 e Mirage. Essas aeronaves, enviadas como parte do reforço militar prometido por países da OTAN e da União Europeia, foram impossibilitadas de operar devido à destruição completa da infraestrutura necessária para sua manutenção e decolagem. De acordo com fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo e especialistas em segurança internacional, o ataque foi cuidadosamente planejado e atingiu pontos vitais nas regiões sul e oeste da Ucrânia, com destaque para a cidade portuária de Mykolaiv, localizada próxima ao Mar Negro e considerada uma peça central na logística militar ucraniana. Além dessa cidade, outras localidades estratégicas, cujos nomes permanecem em sigilo por razões táticas, também sofreram severos bombardeios. A ofensiva combinou o uso de mísseis Kalibr, lançados a partir de navios do Mar Negro, e mísseis balísticos Iskander, disparados de territórios controlados pela Rússia. Essa combinação atingiu com precisão hangares, pistas de decolagem e depósitos de armamentos, o que não apenas comprometeu o uso imediato dos caças fornecidos pelos aliados ocidentais, mas também danificou seriamente a capacidade de reabastecimento e transporte de material bélico para o fronte. Os F-16, enviados sob coordenação de países como os Estados Unidos, Holanda e Dinamarca, além dos Mirage 2000 prometidos pela França, estavam sendo aguardados como elementos-chave para garantir superioridade aérea à Ucrânia. Contudo, com as pistas e hangares destruídos, essas aeronaves sequer tiveram a oportunidade de entrar em ação, transformando-se em alvos fáceis e inutilizados antes mesmo de sua estreia no campo de batalha. Esse ataque não se limita a um aspecto militar. Ao paralisar essas aeronaves, Moscou transmite um sinal direto a Washington, Bruxelas e Paris, reforçando que qualquer tentativa de armar a Ucrânia com sistemas capazes de ameaçar o espaço aéreo russo será imediatamente neutralizada. Essa postura reflete a estratégia do Kremlin de impedir que o Ocidente consiga alterar o equilíbrio militar na região, especialmente após a intensificação do apoio europeu à Ucrânia ao longo de 2024. Além do efeito devastador sobre o arsenal aéreo, o ataque russo atingiu infraestruturas críticas que sustentavam o abastecimento energético e militar da Ucrânia, depósitos subterrâneos de gás natural e pontos logísticos usados para o transporte de armamentos e suprimentos foram igualmente destruídos. Essas ações afetam diretamente os interesses da União Europeia, que há anos depende da Ucrânia como rota de trânsito para o fornecimento de gás, especialmente para países como Alemanha, Hungria e Eslováquia. A destruição dessas rotas coloca em risco não só o abastecimento energético do continente, mas também o próprio projeto europeu de utilizar a Ucrânia como uma linha de defesa avançada contra o expansionismo russo. Nesse sentido, o ataque representa um golpe contra o esforço europeu de manter Kiev como um baluarte militar e geopolítico. Apesar dos discursos de líderes como Emmanuel Macron, que recentemente defendeu o uso de ativos russos congelados para financiar novos pacotes de ajuda militar a Kiev, a realidade no campo de batalha mostrou que, sem infraestrutura operacional, esses armamentos ocidentais tornam-se inúteis. A destruição das bases aéreas foi uma demonstração prática de que as promessas políticas da União Europeia e dos Estados Unidos enfrentam sérios limites quando confrontadas com a capacidade de resposta militar da Rússia. No campo militar, a consequência direta da ofensiva foi a paralisação das operações aéreas ucranianas, num momento em que Kiev buscava justamente recuperar o controle de áreas disputadas no Donbass e no sul do país. As forças ucranianas, já debilitadas pela escassez de munições e armamentos, agora perdem também o suporte aéreo que poderia lhes oferecer vantagem no campo de batalha. Além disso, o ataque à infraestrutura militar e energética revela a estratégia de Moscou de enfraquecer não apenas o exército ucraniano, mas também a coesão europeia, já que o impacto das perdas ucranianas repercute diretamente nas capitais europeias que vinham insistindo em manter o apoio irrestrito a Kiev. Analistas avaliam que essa
essa ofensiva pode marcar uma virada decisiva na guerra, ao mostrar que a Rússia mantém total capacidade de desarticular rapidamente os planos de reforço ocidental. A eliminação de caças modernos antes de sua entrada em combate representa não só uma perda material, mas também uma derrota estratégica para o Ocidente, cuja expectativa era transformar esses aviões em uma ferramenta para contestar o domínio aéreo russo. Especialistas também ressaltam que o impacto do ataque vai além do conflito atual, pois abre um precedente perigoso para futuras crises na Europa, evidenciando a vulnerabilidade das linhas de suprimento e infraestrutura militar, mesmo com o respaldo da OTAN. Ao final, o cenário que se desenha para a Ucrânia é o de uma nação cada vez mais enfraquecida, enfrentando desafios colossais no campo militar, econômico e diplomático, dependente quase que exclusivamente de um apoio internacional que já não demonstra a mesma força e coesão do início da guerra. Kiev vê suas opções se estreitando a cada novo ataque russo. Os pacotes de ajuda militar e financeira, fundamentais para sustentar o esforço de guerra, chegam de forma lenta e insuficiente, enquanto o arsenal ucraniano sofre perdas irrecuperáveis diante da ofensiva russa, cada vez mais intensa e coordenada. Ao mesmo tempo, a Europa enfrenta seu próprio dilema, presa entre a necessidade de manter a solidariedade com a Ucrânia e o temor de uma escalada ainda maior do conflito. Países como Alemanha, França e Polônia, que antes defendiam o fortalecimento do apoio a Kiev, agora começam a mostrar sinais de divisão interna, pressionados por uma população cansada dos impactos econômicos da guerra, incluindo a crise energética e a inflação crescente. A dependência do gás natural russo, que muitos pensavam ter sido superada, volta a assombrar as capitais europeias diante da destruição das rotas de abastecimento que passavam pela Ucrânia. Além disso, o sucesso russo em neutralizar aviões ocidentais como os F-16 e Mirage, antes mesmo que eles tivessem a chance de voar, evidencia uma capacidade de inteligência e poder de fogo de Moscou, que o Ocidente parece subestimar. A Rússia demonstra que não apenas possui controle do campo de batalha, mas também antecipa e frustra os movimentos de seus adversários, usando de sua superioridade em mísseis de longo alcance, guerra eletrônica e informações de inteligência, para impedir qualquer tentativa de reverter a maré do conflito. Nesse cenário, a liderança ucraniana se vê pressionada por dentro e por fora. No interior do país, cresce o descontentamento de uma população exausta pela guerra prolongada, que já destruiu vastas áreas urbanas, paralisou a economia e forçou milhões de pessoas a buscar refúgio em outros países. No campo político, o governo de Volodymyr Zelensky enfrenta um debate cada vez mais intenso sobre até que ponto é possível continuar resistindo sem o risco de colapso total. Setores mais pragmáticos dentro da Ucrânia e de seus aliados questionam se não chegou o momento de reconsiderar uma saída diplomática, ainda que em condições duras. Por outro lado, o Kremlin segue firme em sua postura de força, recusando qualquer recuo e deixando claro que suas exigências, como o reconhecimento da Crimeia e do Donbass como territórios russos, permanecem inegociáveis. A Rússia continua a ditar o ritmo dos acontecimentos, decidindo quando e onde atacar e reforçando sua presença militar nas regiões ocupadas, enquanto o Ocidente parece cada vez mais reativo e dividido. Assim, resta agora à Ucrânia e para países que ainda a apoiam encontrar uma resposta para a questão que se torna mais urgente a cada dia: como lidar com uma Rússia que não apenas mantém a iniciativa, mas que demonstra, de forma inequívoca, a capacidade de neutralizar qualquer reforço antes mesmo que ele possa fazer diferença no fronte? Essa é uma pergunta que vai muito além do campo de batalha, tocando o próprio futuro da segurança europeia e a credibilidade do Ocidente diante de um Kremlin que, até o momento, não parece disposto a recuar 1 milímetro.